A Bíblia nos oferece o suporte necessário para não afundarmos. Diga glória a Deus por isso. Quando você começa a querer engolir água, começa a pensar em desistir, Ele te joga aquela boia salva-vidas, onde você se agarra com todas as suas forças, para não sucumbir, para não se afogar. É aquela ministração, é aquela parábola, é aquele programa no rádio, é aquele ensinamento, é aquela canção que marca a sua caminhada e define de novo a sua história. Sim, há coisas nessa vida que nós preferíamos não precisar viver, mas ninguém ainda descobriu a fórmula para se evitar o lado ruim da vida. Coisas ruins acontecem para pessoas boas também. Você sabe como isso acontece? Você vinha bem, feliz, até que alguém começou uma conversa contigo que se iniciou com um então. Então, diga para o seu vizinho, nenhuma conversa pode ser boa, não vem nenhuma notícia boa depois de um então. E os entãos nos alcançam, igreja. Chutaram seu castelo de areia construído com tanto suor sobre um sol escaldante, e de repente você não sabe nem por onde recomeçar. E o pior, onde está aquela velha segurança? Onde está aquela atitude que te fez tão vencedor no passado? Onde está aquela energia, a disposição? Onde está a vontade para agora fazer diferença de novo? É difícil passar por certas coisas nessa vida. Nós nos decepcionamos, nós nos machucamos, às vezes as coisas falham, nós escutamos não, às vezes não saem da maneira que nós esperamos. E agora está você aí, triste, deprimido, se sentindo um anúncio do YouTube. É inteligente, é interessante, é criativo, mas ninguém tem paciência para você. O tempo passando, você esperando mudanças que parecem não acontecer, se agarrado a essa boia aí. Então, graças a Deus pela boia. Diga para o seu vizinho, graças a Deus que tem uma boia. Amém? Porque agora, ou você agarra nessa boia e se salva, ou você vai ficar o resto da sua vida postando foto de comida no Instagram. Gente deprimida faz isso, não faz? Você só posta foto de comida no Instagram. E vocês perceberam que fica quase que uma fissura, um vício da pessoa? Ai daquele que encostar no meu prato antes de eu postar essa foto no Instagram. É logo tapa na cara. Vocês perceberam que vira uma linha de fotografia? Se eu começo a postar comida. O que é isso? Tristeza, depressão, parece que nada mais vem dando certo. E aí, Deus usa o que Ele quiser para te ministrar. Ele pode usar um homem, Ele pode usar o altar, o púlpito, a pregação, um profeta. Ele usa o que Ele quiser, amém? Tem pastor que se acha muito importante, muito usado por Deus. Deus usa o que Ele quiser, amém? Teve um amigo meu que se converteu escutando um LP do Nelson Ned. Deus usa uma agulha se Ele quiser. Deus usa o que Ele precisar usar. E quando você vai procurar na palavra, você descobre que Deus já usou formigas, lá em Provérbios 6, de 6 a 8, para ensinar as pessoas. Ele usou para ministrar Balaão uma jumenta. Salmos fala do anseio das corças. Ele ainda fala sobre os rios, sobre as fontes das águas, sobre os pastos verdejantes. Deus usa animais, Deus usa paisagens, Deus usa árvores, Deus usa o que Ele quer. Jesus chegou a falar sobre o lírio dos campos, falou sobre o pardal.
Jesus ensinou sobre o joio, sobre o trigo, ensinou sobre a sagacidade da serpente, a simplicidade de uma pomba. Quantas vezes a natureza esteve presente nas ministrações, nos ensinamentos de Cristo. Ele usou figueiras como figura, ele usou oliveiras, ele usou grão de mostarda para tentar exemplificar, facilitar o entendimento, facilitar o aprendizado. E nós vemos, na verdade, muitas vezes Deus usando a criação para falar conosco. Na virada do ano, eu sempre tenho o hábito de tirar um tempo para buscar Deus para o próximo ano. E eu estava querendo muito viver um novo avivamento, uma nova onda de avivamento. E eu saí com a família e num passeio de barco, nós vimos uma coisa inédita. No litoral norte de São Paulo, um cardume com 50 golfinhos. E dali a pouco, nós paramos para almoçar e descansamos um pouco, e à tarde, dando um outro passeio, a gente encontra o mesmo cardume de golfinhos. Você sabe qual que é a chance de você encontrar um cardume de golfinhos 2 vezes num lugar que não é tão comum assim se ver golfinho? Não é que a gente viu uma barbataninha lá longe, mas um cardume. Naquela mesma noite, lá no Bonete, no parte sul da Ilhabela, um lugar mais reservado, eu, a pastora, as crianças, eu botei uns travesseiros na praia, a gente ficou olhando estrelas, eu falei, vai aparecer uma estrela cadente. Aí apareceu uma estrela cadente linda, e daqui a pouco as crianças não viram, eu falei, vai aparecer outra. Em menos de 5 minutos depois, aparece uma outra, daquelas que pegam fogo, você vê a estrela ficando laranja. E com aquilo, amados, por incrível que pareça, Deus estava me dizendo algo muito importante que mudou a minha vida. Porque com esses 2 sinais, o que Deus me mostrava era que é possível acontecer 2 vezes. Eu estava lendo muitos avivamentos na história e percebi que os avivamentos duravam em média 5 anos, e depois disso as coisas mudavam. E isso me queimou por dentro, porque eu pedi a Deus que não fosse assim, que nós queríamos viver em avivamento até a volta de Cristo, ou até Ele nos chamar. E com um sinal, aliás 2, usando a natureza, Deus disse, filho, é possível acontecer 2 vezes, eu vou fazer de novo. Você pode aplaudir forte Jesus por isso? Paulo chegou a declarar que muito aquilo que nós sabemos sobre Deus nos é manifestado por meio da criação. Romanos 1:20 diz, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas. Particularmente, igreja, a lição usada por Deus da natureza que mais me ajudou, que fez mais sentido para mim, para o meu ministério, é aquilo que nós aprendemos biblicamente quando Deus usa a figura da águia. Para entender melhor essa história, abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40. Verso 28 até o 31. Diz assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repete comigo esse último verso: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia usa a figura da águia no momento em que o profeta Isaías está escrevendo a profecia, em dias em que as pessoas precisavam renovar a sua fé, a sua esperança, as suas forças. Isaías usa entre cerca de 10.000 espécies de pássaros catalogadas hoje, a figura de um deles, a águia. A águia foi usada como símbolo daqueles que esperam no Senhor, daqueles que nele confiam. Não por acaso, porque a águia tem características que a distinguem de todos os outros pássaros. Então escolhe alguém do seu lado e diga para ele: o verdadeiro seguidor de Jesus é como uma águia. A águia, igreja, tem sido usada como símbolo de majestade por séculos. Os antigos romanos usavam a figura como emblema nos seus escudos em batalhas, porque ele era um símbolo reconhecido no Império Romano. Também um símbolo usado pelos egípcios, pelos gregos, e é o atual símbolo nacional dos Estados Unidos da América, uma águia com um ramo de oliveira em sua garra esquerda, aliás, na sua garra direita e na sua garra esquerda um punhado de flechas. Tudo isso, queridos, porque a águia é um símbolo de força. E uma das primeiras lições que nós podemos aprender com este símbolo, com este tipo, com esta revelação em cima da águia, é exatamente em relação à sua força. Se Deus espera que um cristão seja como uma águia, significa dizer que Ele espera que os seus filhos andem sobre esta força. Ele nos ensina que a alegria dele mesmo é a nossa força, e que o seu povo precisa ser um povo forte, precisa ser um povo determinado, precisa ser um povo disposto a carregar peso, a carregar cargas, a enfrentar as suas dificuldades, a levar sobre si tudo aquilo que é a responsabilidade de estar envolvido com o reino, de estar cuidando de vidas. Deus procura pessoas que estejam dispostas a se esforçar, a dar a sua vida pelo seu reino, pela sua causa. A águia não é símbolo só de majestade, mas de força. Uma águia, amados, pode descer a uma velocidade incrível para caçar, e ela simplesmente consegue apanhar um animal no chão que seja o peso semelhante ao dela ou ainda maior que o peso dela. Então é tanta força nesse pequeno animal, nas suas asas ou nas suas garras, que ela consegue com as garras erguer e voar por quilômetros com o peso de um animal igual ao dela ou ainda maior que ao dela. Então a primeira lição aqui é: diga para o seu vizinho, não peça a Deus carga mais leve, mas garras mais fortes. Porque em tudo que você for se envolver nessa vida, será exigido de ti esta força, essa determinação, esta resolubilidade, esta vontade de vencer, essa vontade de continuar. Pessoas fracas não realizam muita coisa, pessoas fracas não se envolvem em projetos desafiadores, pessoas fracas têm medo de correr riscos, pessoas fracas preferem se proteger em sua zona de conforto. Mas Deus está procurando os fortes, Deus está procurando os que estão dispostos, Deus está procurando os corajosos. Então não evite carregar as cargas que estão sobre a sua vida, não peça fardos diferentes desse que Deus vem te dando, porque se Deus te dá um fardo é porque Ele sabe exatamente a sua capacidade de carregá-lo. Se Deus te dá um problema é porque Ele sabe exatamente até onde você pode suportar. Ele nunca vai colocar sobre a sua vida um peso maior do que você pode carregar, um problema que você não pode
aguentar ou suportar. Então não peça para Deus aliviar a pressão, porque se você tem problemas grandes, é porque as suas realizações são grandes, é porque a sua caminhada é marcada por coisas grandes de Deus, é porque você tem sido levantado para ser sendo usado por Deus em frente de trabalho do céu, em frente de trabalho do reino. Então não tema, não procure evitar usar a força, mas se entregue. Deus fortalece o meu espírito, fortalece as minhas emoções, fortalece o meu físico, fortalece a minha alma, me dá garras mais fortes, não me ajuda, não me deixa temer, não me deixa fugir, não me deixa evitar o confronto, evitar a guerra, mas me faz mais forte, me aumenta a capacidade e a disposição de lidar com a adversidade. É a primeira lição que nós temos aqui. Mas rapidamente nós descobrimos que o voo da águia está totalmente associado à sua força. Nenhum pássaro consegue voar como a águia voa. Para vocês terem uma ideia, uma águia de porte médio chega a medir 7 quilos, mas uma águia real, que é a maior delas, chega a pesar 12 quilos. Então, só para levantar voo, esse animal, essa ave, precisaria ser muito forte. Então, ela, pesando tudo isso, com as asas abertas, ela pode medir de 2 a 3 metros de largura. E a força da águia está exatamente nas suas asas, porque são as asas que conferem à águia uma capacidade de voo ilimitada e incomparável. A força de uma águia está nas suas asas. Nenhum pássaro consegue voar tão alto quanto uma águia, porque ela chega a alcançar, igreja, alturas de 5.000 metros. Nenhum pássaro, nenhuma ave voa nas altitudes que uma águia pode voar. Dependendo da espécie da águia, essa altitude é ainda maior. E isso nos ensina o que, igreja? Que o destino de uma águia é os céus. E enquanto ela está voando em lugares altos, ela está renovando as suas forças, como o texto nos ensina. Se você é um cristão e Deus te vê como uma águia, é importante que você saiba que Ele também espera que os seus voos sejam altos, que você esteja associado aos lugares altos, porque ali nos lugares altos, no monte, nos picos altos, na presença de Deus, que as suas forças vão estar renovadas, que você terá novas revelações, que você vai aprender de Deus, aprender com Deus. O destino das águias é o céu, e você precisa entender que igualmente o seu destino é o céu. Amém? Um cristão águia, ele não se envolve tanto, ele não se preocupa tanto, ele não se abate tanto com as coisas terrenas, porque ele sabe que as coisas terrenas hão de passar. O coração dele está nos céus, o seu espírito está nos céus, ele tem o seu foco nas coisas que são altas, ele foi chamado para voar alto. E engraçado, igreja, que a forma da águia descansar é mesmo voando, porque as suas asas foram fabricadas dessa forma, diferente de todas as outras aves. Enquanto todas as outras aves têm uma estrutura óssea longitudinal, a estrutura óssea da águia é em cilindro. Então é a única ave que não se cansa voando. Pelo contrário, ela voando, ela de verdade descansa. Ela não precisa ficar parada, ficar sobre o ninho para encontrar esse descanso. Ela descansa voando. Ela, ao voar, encontra descanso, por incrível que pareça. É o desenho da águia. Ela foi criada, ela foi desenhada para voar alto. Então, enquanto ela voa alto, ela não consegue se cansar com isso. Ela voa quanto tempo ela quiser, ela pode voar quanto tempo ela quiser sem se cansar. É a única ave que passa por algo assim, que pode transmitir uma lição como essa. E o que nós aprendemos com isso? Voos altos, igreja,
Deus está nos esperando para voos altos. Você não tem só no céu o seu destino, mas o céu é o seu destino e a sua origem. O céu é a sua fonte. Diga isso em voz alta: o céu é o meu destino e a minha origem. O céu é a tua fonte de alegria, a tua fonte de paz, a tua fonte de esperança, a tua fonte de revelação, a tua fonte de perdão. Os céus, amados, é o lugar em que nós somos chamados por Deus a estar, somos chamados por Deus a andar. Agora, e essa história de descansar voando? Como é que alguém pode descansar voando? Se você está no seu rio, e se você faz o que você ama, trabalho para você não é sacrifício, trabalho para você é diversão, amém? Se você faz o que ama, se você faz o que gosta, se o teu trabalho te traz satisfação, trabalho não te cansa, trabalho não é teu peso, pelo contrário, você se renova trabalhando, você revigora as suas forças trabalhando. Nós temos uma agenda difícil de ser cumprida. Chega a semana que eu consigo estar em 5 cidades diferentes, e fisicamente é cansativo. São voos, são aeroportos, arruma mala, desarruma mala. Tem dia que eu chego numa madrugada, durmo, já acordo cedo e já volto para o aeroporto. É puxado, é cansativo, é uma rotina desgastante. Quem me olha de fora teme pela minha saúde, se assusta com esse ritmo. Porém, por eu estar na minha chamada, fazendo exatamente o que Deus espera que eu faça, por esse ser o meu rio, para mim não é um peso, não é um fardo, é alegria, é um prazer, é uma satisfação poder se envolver com isso, é indo para as igrejas, é visitando, é pregando, é ministrando cura, é vendo pessoas sendo alcançadas e salvas, é me envolvendo com as coisas do reino, que eu faço novas as minhas forças. Essa é uma lição que você precisa aprender, porque hoje o que há de pessoas que estão esgotadas, que estão cansadas, e quanto mais descansam fisicamente, mais cansadas se sentem. Não está escrito. Essa é uma geração cansada. As pessoas com 30, com 35, 40 anos, já estão falando em entregar o ponto, já estão esgotadas. Então entenda que não é no descanso físico exagerado que as suas forças serão renovadas, mas você será novo quando você descobrir o seu rio e mergulhar nesse rio de cabeça. Aí quanto mais você fizer, melhor você vai se sentir, mais feliz, mais próspero, mais alegre, mais completo. É no teu rio, é no voo alto, é fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, que as tuas forças serão renovadas. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas forte ao teu Deus, pois Ele é santo e Ele está presente, aleluia. Descanse voando, descanse servindo, descanse fazendo o que Deus te chamou a fazer. Voe alto, porque são nos lugares altos, ou é nos lugares altos que você descobre o coração de Deus, é ali que você encontra o teu propósito, é ali que você encontra a tua revelação pessoal, é ali que você encontra os seus tesouros. Então escolhe alguém do seu lado, olha bem nos olhos dele, com aquele olhar profundo, como se você quisesse dizer: eu sei o que você fez no último verão. E diz assim para ele: você foi chamado para voar, não para rastejar. Você pode ter essa cara de minhoca, mas Deus te chama de águia. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. É como Deus te olha, como Deus te vê, com tanto potencial para alçar altos voos. É como Deus te enxerga. A Bíblia ainda chega a dizer em Miqueias 2:10: levantai-vos e ide-vos, porque esse não é lugar de descanso. Levantai-vos e ide, não entrega, encontra a sua chamada e a cumpra, porque esse não é um lugar para descansar.
É óbvio que o descanso físico de tempos em tempos é fundamental, mas vocês sabem do que eu estou falando, desse cansaço exagerado, desse cansaço sobrenatural. Dorme 8 horas por dia, acorda cansado, dorme 10, acorda cansado, dorme 6, dorme 6, acorda cansado. É o que está afetando a nossa geração, é o que está roubando vida daqueles que foram chamados por Deus. O líder e aquele que realiza a igreja sempre vai parecer cansado, amém? Coloca isso no teu coração. Quem escreve história vai sempre parecer estar cansado, e na maioria das vezes vai estar cansado, e ele sabe que o seu tempo de descanso vai ser na presença de Deus, na glória, vai ser no período em que Deus o chamar para o recompensar por aquele voo que ele deu na terra. Ele entende que é servindo, que é trabalhando, que é se envolvendo, que ele encontra o verdadeiro descanso. Pode aplaudir Jesus por isso, amados? Primeira lição, a força da água, o voo da águia. Repete em voz alta, a força da águia, o voo da águia. Mas rapidamente nós já percebemos que até fazendo o seu ninho, a águia nos ensina. Porque quando uma águia constrói o seu ninho, frequentemente ela o faz no mais alto penhasco. Ela procura o lugar mais alto para a construção desse ninho. E o ninho de uma águia é diferente de qualquer outro ninho. Nenhuma ave faz um ninho parecido com o ninho das águias. As águias usam galhos muito maiores que todos os outros pássaros. As águias usam ramos a fim de construir esses ninhos. Então pensa no trabalho que é para a águia levar galhos grandes para lugares altos. E depois de criar a estrutura desse ninho, essas águias vêm acrescentando galhos menores, depois elas cobrem, baixa um pouquinho aqui por favor para mim, depois elas cobrem esses ninhos com folhas, e ainda depois da folha, o ninho da águia é caprichado, depois da folha ela pega todas as penas que caem dela mesma, e ela forra o interior do ninho dela com plumas. E uma vez terminado esse ninho, ele é muito macio por dentro, ele é muito confortável por dentro. Então quando a águia precisa estabelecer sua casa, o seu lar e constituir uma família, ela procura o fazer com fundamentos. E isso fala, igreja, de excelência. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. A águia, quando faz a sua casa, ela a constrói com o melhor material, ela gasta o tempo que for necessário, ela se dedica, ela se preocupa, ela é excelente nessa construção, porque ela entende que toda a sua vida a partir de então vai depender da estrutura desse ninho. Da mesma forma, igreja, todo aquele chamado por Deus, todo aquele que é águia, precisa entender a importância de se envolver em qualquer coisa nessa vida com excelência. Excelência precisa ser uma marca dos cristãos. Os cristãos precisam se destacar na sociedade, porque como Daniel, tudo que eles fazem está sobre um espírito de excelência. Os cristãos precisam se destacar nesses dias, porque o mundo quer ver esse tipo de coisa acontecendo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é fazendo só para aparecer para os homens, não é fazendo só quando o chefe está supervisionando, mas é fazer da melhor maneira possível, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso é excelência, é o oposto da mediocridade, é construir sobre esses fundamentos, como a águia faz, com o melhor que está ao seu alcance. É uma preocupação a longo prazo. Não me adianta fazer um ninho de qualquer jeito, porque o primeiro vento que bater vai desestruturar minha família, vai desestruturar meu lar, vai desestruturar o meu casamento. Eu preciso de um ninho de verdade, eu preciso da fundação correta. É a preocupação com os seus, é a proteção para ela, para a sua família. A Bíblia nos ensinou algo parecido em Cristo Jesus.
orientando os seus a edificarem suas casas sobre a rocha. Amém, igreja? Tudo que você faz precisa ter um fundamento sólido, precisa ser edificado sobre a rocha, precisa ter um alicerce correto. Porque aqueles que entendem um pouco de montanha, que viajam para lugares de altitude, acima de 2.000, 3.000, 4.000, eles aprendem na prática que os lugares altos, os picos mais altos, sofrem as piores ações do vento. O vento é maior nessa região, ele é mais forte, ele é mais veloz. Ele pode destruir um ninho com muita facilidade. Então a águia, sabendo disso, ela constrói o seu ninho no lugar alto, mas ainda sendo no lugar alto, com muito vento, porque ele foi bem construído, esse ninho resiste. Amém? Porque ele foi bem construído, o ninho resiste. Então tudo que você se propor a fazer, você tem uma oportunidade linda hoje, de através da sua vida, ser um reflexo da glória de Deus. E as pessoas não estão prestando muita atenção no seu discurso, elas estão prestando atenção nas suas atitudes. Então, como um representante, um embaixador do reino, em tudo que você se propor a fazer, seja excelente, faça o seu melhor, se envolva de verdade, faça ninhos que os ventos fortes não conseguem destruir, construa coisas que não é qualquer tempestade que consegue botar abaixo. Amém? Seja você alguém que entende a importância de mostrar Deus até através daquilo que você faz. Por que os ninhos resistiam? Porque eles eram feitos para durar. A águia se preocupava com isso. Os ninhos são feitos para durar. Agora pergunta para o seu vizinho assim: você está construindo uma família para durar? Um ministério duradouro? Pergunta assim: o que você está construindo vai resistir à ação do tempo? Vai resistir às tempestades? Essa é uma pergunta que você deveria se responder. É o tipo de pergunta que deveria te levar a meditar na presença de Deus nessa noite antes de dormir. O que eu venho construindo? O que eu venho fazendo? Será que eu tenho os fundamentos certos? Será que eu estou pensando a longo prazo? Será que eu estou pensando no que será o amanhã? Ou a minha vida se dá com base no momento? Ou eu procuro tirar as melhores experiências daquilo que eu vou vivendo a cada dia? A águia de verdade, o cristão águia de verdade, ele pensa longe, ele enxerga lá na frente, ele sabe o que está por vir. Amém, amados? Construa a sua família, edifique o seu casamento, eduque os seus filhos com base naquilo que será o futuro, naquilo que você ainda há de viver daqui muitos anos. Quais são os seus planos para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos? Ou o máximo de plano que você tem é para onde vai viajar no fim de semana que vem? Construa como a águia, edifique sobre alicerce sólido, com os materiais corretos. Quem pode dar um glória a Deus por isso, forte? Porque aí sabe o que acontece? Quando o vento chega e a tempestade também, a águia fêmea e a águia macho ficam aconchegantes naquele ninho, sem medo do ninho desabar. Elas passam por qualquer tempestade, porque o ninho está edificado na fenda de uma rocha. É o lugar certo, com a estrutura certa, com os materiais certos. Então, amado, amada igreja, Satanás pode soprar o vento que ele quiser sobre a sua vida. Se a sua fé, se a sua família, se o seu ministério, se a sua empresa está edificada na fenda, com os sólidos alicerces, com os fundamentos corretos, o máximo que ele vai conseguir fazer é gastar a sua energia, porque você vai ficar ali aconchegante, você vai ficar ali protegido, e os ventos vão passar, mas a sua vida não será abalada. Ninguém vai tocar no seu lar, ninguém vai manchar a tua história, ninguém vai destruir o teu casamento. Você tem um ninho, e é ali que você habita, é ali que você se esconde.
Guarda a tua família, guarda a tua casa, proteja os teus, proteja os filhos, proteja a sua esposa. Seja a águia que se importa em construir a casa certa, do jeito certo. Ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar aquilo que você perdeu. Enquanto é tempo, aprenda a amar, aprenda a proteger, aprenda a construir. E aí nós temos ainda uma próxima lição, porque o papel do pai, da águia macho, da águia pai, é prover. Quem aqui é chefe de família? Pai, marido, levanta a mão. O papel da águia macho é prover. E a águia nos ensina muito sobre isso. Uma das características mais interessantes da águia é que elas só se casam uma vez só. Diga para o seu vizinho, uma vez só. Uma vez só. Olha que interessante. E quando os filhotes chegam, é o macho que se responsabiliza pelo mantimento, a fêmea só ajuda. E amados, essa responsabilidade pesa. E só os chefes de família aqui sabem o quanto pesa. Você se preocupar em não deixar nada faltar para sua esposa, para os seus filhos. Você se preocupar em dar melhor educação, em dar um melhor acesso à cultura, à informação, à tecnologia. Você proporcionar um melhor lazer, o que estiver de melhor ao seu alcance, você vai procurar fazer pela sua família, pelos seus filhos. Lá como em Éfeso está escrito, há necessidades da sua esposa, dos seus filhos, e eles estarão sempre em primeiro lugar. É sempre essa a preocupação da águia macho, de sustentar os filhos, de cuidar da família. E essa é uma palavra para você, que é essa águia que está opresso, porque não sabe como é que vai cuidar dos filhos, não sabe como é que vai ser o amanhã. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Sou moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, nem ter que mendigar o pão, muito menos a sua descendência, muito menos os seus filhos. A águia tem que aprender a depender de Deus e a confiar em Deus. A provisão virá dele. A águia é responsável por isso e ela conta com a ajuda de Deus. A águia macho conta com a ajuda de Deus. Ele é um exemplo de confiança em Deus para sustento de seu lar. E posso falar mais? Não se trata de comida, não se trata de dinheiro, mas a águia macho tem que prover a casa com a provisão, sim, financeira, com o sustento, mas também com amor, mas também com carinho, com dedicação, com princípios. Senão os seus filhos, as suas pequenas águiazinhas, vão saber o preço de tudo, mas não vão saber o valor de nada. E que tipo de águias você está ensinando, criando? Que tipo de voo você as tem ensinado a voar? Paga o inglês, paga a natação, paga a academia, paga a melhor escola, a melhor roupa, faz de tudo, a melhor assistência médica, mas não ensina o filho a andar com Deus, mas não ensina o filho a ler a Bíblia, mas não ensina o filho a orar. Trancou a porta da frente com cadeado, mas deixou a porta dos fundos aberta. Não é só comparecer financeiramente. Um chefe de família, uma águia pai, ela é responsável pela harmonia no lar, pela educação, pela criação, pelo desenvolvimento daquela família. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. E eu já emendo na próxima lição. Há um momento que essas águiazinhas estão extremamente confortáveis no ninho, elas chegaram, elas têm todo o sustento. Só que, Deuteronômio 32:11, Moisés usa de novo a figura da águia para explicar algo aos filhos de Deus em Israel. Está escrito: como a águia desperta seu ninho, se move sobre seus filhos
estende suas asas, toma-os e os leva sobre suas asas. Assim só o Senhor o guiou. Quando nascem os filhotes, igreja, tudo lhes é trazido. Eles ficam quentinhos naquelas plumas. É gostoso estar no ninho, até o dia em que a águia mãe chega. Ela começa a se agitar, ela começa a bater as asas, os filhotes se assustam, mas ela insiste, ela começa a piar, ela começa a fazer barulho, e eles se levantam, e a águia tira os filhotes do ninho. E no momento que eles saem do ninho, ela também tira todas as plumas dela daquele ninho, e o ninho deixa de ser um lugar confortável. Quando os filhotinhos voltam para o ninho, que eles tentam descansar, eles deitam sobre o ninho e agora os galhos estão espetando os filhotinhos. Ou seja, a mãe está dizendo, é hora de aprender a voar, chega desse lugar confortável, aí vocês não vão crescer, vocês precisam aprender a voar. E aí, na hora certa, ela entra no ninho, ela continua se agitando, ela empurra os filhotinhos para a beirada do ninho, até que um resolve pular para fora do ninho mais próximo do penhasco. E o que essa águia faz é literalmente empurrar essa águiazinha para fora do ninho. E uma águiazinha bebê que não sabe voar, ela não vai sair voando de uma hora para outra. O que acontece é que essa águiazinha filhote despenca em queda livre e lançamento vertical. E há muita gente aqui que está passando por essa exata fase. Teus primeiros dias na fé foram tão maravilhosos, você teve experiências tão lindas, Deus se revelou a você de uma forma tão profunda, foram tantas experiências, era tão confortável, mas daqui a pouco você está se sentindo como um filhotinho que já não tem tanto conforto no ninho, e Deus está te empurrando, usando tua paternidade, usando teu pastor, usando tua liderança, para te botar para fora do ninho, forçando a tua saída desse lugar confortável, para que haja crescimento, para que haja evolução, para que haja desenvolvimento da sua fé. E o que acontece é exatamente o mesmo, você despenca. E o que uma águiazinha filhote consegue fazer no momento desse? Nada além de lembrar do pai e da mãe, é a única referência. O que eles fazem? Eles batem asas, então ela sai batendo as suas asinhas desesperada, para não se esborrachar no chão. Só que a águia mãe, ela não deixa o filhote correr esse risco. Então ela dá um mergulho profundo e ela começa a voar exatamente abaixo do filhote. Então toda vez que o filhote começa a cair, ele encontra as asas da mãe. Então ela dá o suporte, o filhote tem o apoio necessário para aprender a voar. Ela faz isso com cada um dos filhotes do seu ninho, até que lá pelo 5º dia de treinamento, porque diga para o seu vizinho, é um treinamento. Você não vai sair voando de uma hora para outra. Você vai ter que aprender a voar nas asas da águia mãe primeiro. No 5º dia ela não precisa mais empurrar águiazinha nenhuma. No 5º dia ela levanta do ninho e sai voando, e todas as águiazinhas filhotes já estão voando atrás da mãe águia, já estão aprendendo a voar com essa águia. Então o que nós precisamos entender é que até nos momentos que nós nos sentimos despencando, até nos momentos que nós nos sentimos sem chão, até quando aparentemente você acredite que vai se esborrachar nas pedras lá embaixo, a águia mãe, o teu Deus, está preparado para te dar o suporte, para te ensinar a voar, para te ensinar a planar. Ele está nisso, Ele está te empurrando, Ele está te forçando, Ele quer te ver batendo asas, amém? Você foi chamado para voar alto, só que tem que bater asa. Você foi chamado para coisas grandes, mas tem que começar pequeno, tem que aprender a voar. Dê glória a Deus por isso, forte, igreja. Então diga para o seu vizinho, não tenha medo de usar suas asas. Talvez você esteja no meio de uma prova de fé. Não tenha medo de continuar crendo.
Não tenha medo de começar a bater essas asinhas desengonçadas, mesmo que você não saiba direito o que está fazendo. Só tenta lembrar do que a águia mãe te ensinou. Só tenta lembrar do que você viu outras águias fazendo para conseguir voar. Se mantenha na fé, se mantenha em Deus, e a tua história vai ser uma história de voos altos. E você vai se desenvolver, e você vai viver esse crescimento. A experiência ruim vai te trazer uma lição boa. Até o revés vai te ajudar a ver algo positivo nessa fase enfrentada. Creia e simplesmente creia. As asinhas da águia sempre estiveram lá, mas nesse exato momento ela tem que aprender a usá-las. E o que isso significa? Que é um momento na sua caminhada em que você mesmo tem que tirar as limitações. Porque Deus não limita a sua vida, mas você limita a Deus em sua vida. Por Deus, os seus voos são os mais altos possíveis, mas o teu nível de fé vai determinar o quão alto você vai voar. Amém? E tem gente que foi chamado para voar que nem águia, mas não consegue levantar voo, não está aprendendo a bater as asas. E há uma história interessante. Isso aconteceu em Gana, um repórter da Folha publicou essa história uma vez. Uma pequena águia caiu numa fazenda, e esse camponês adotou aquela águiazinha filhote, e ele começou a tratar aquela águiazinha com amor, só que no galinheiro, junto com outras galinhas. Então quando a águiazinha começa a crescer, a única referência que ela tinha era das galinhas. Depois de um tempo, ela era uma águiazinha que vivia com uma galinha. Ela ciscava, ela comia o que as galinhas comiam, ela ficava exatamente no padrão de comportamento de galinha. E galinha não voa. Então mesmo tendo todo o potencial, as asas fortes e sendo chamada para voar, ela passou a maioria do tempo no chão, vivendo que nem galinha. Um ambientalista uma vez visita esse lugar, e ele vê aquela águia. Ele entra numa discussão com o camponês e ele diz: puxa, você tem uma águia aí? E o camponês: mas ela hoje é galinha, ela não é mais águia. Ela aprendeu a andar com galinha, ela só sabe andar que nem galinha. E o camponês, acreditando nisso, foi desafiado por aquele visitante. Ele disse: não, ela é uma águia. Pegou a águiazinha na mão, colocou para o céu e começou a gritar: você é uma águia, voa! Você é uma águia, voa! A águiazinha não voou no primeiro dia, não voou no terceiro, não voou no quarto, ele repetindo as mesmas palavras, mas lá no quinto dia a águiazinha sai voando. Porque o destino dela não era viver que nem galinha, não era ciscar, não era o galinheiro, eram os lugares altos. Amém? Amém, amados? E aí está você chamado para voar alto, vivendo que nem galinha, ciscando, preso naquilo que é terreno, preso naquilo que é temporal. Pense nos lugares altos, pense nos voos que Deus quer te vendo dar, porque você tem potencial de águia, mas se não obedecer, vai acabar vivendo que nem galinha. Tire as limitações, foque os seus olhos em Deus e esteja pronto para o próximo aprendizado. As águias ainda nos ensinam demais, porque as águias são os únicos animais que podem enfrentar uma tempestade. Quando uma tempestade está se aproximando, todos os pássaros e todas as aves procuram tocas, procuram se esconder. A águia é a única ave que voa em direção da tempestade. E quando essa águia chega próxima à tempestade, em meio a trovões, relâmpagos, ventos fortes, sem temer nada, ela começa a usar a própria tempestade para voar mais alto. Ela usa a pressão daquela tempestade para voar sobre a tempestade. E essa é uma das maiores lições que Deus quer nos ensinar usando a figura da águia. A águia não teme tempestade. A águia enfrenta a tempestade. Amém? Ninguém conseguiu descobrir como prever tempestades em nossas vidas. Consegue? Você consegue saber quando alguma coisa ruim vai acontecer? Quando a tempestade vai chegar? Ela não manda recado. Se bem que, posso contar uma bobinha?
Outro dia me perguntaram qual que é o carro que já vem com previsão de tempestade. Eu falei, não sei. A responder, o céu está preto. Bobinha, né? Compra um desses se você quiser ver quando a tempestade se aproxima. Não tem como prever, não tem como saber, mas a águia não se move por aquilo que ela vê, nem por aquilo que ela escuta. A águia só se move por aquilo que ela sabe. Pegaram? Você não pode se mover por aquilo que você vê, nem por aquilo que você escuta. Você tem que se aprender a mover sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você acredita. Então, a partir do momento que a Bíblia te dá informação suficiente para você entender que Deus te chamou para voar, que Deus te chamou para realizar, que você não precisa temer a tempestade, a tua atitude é outra, a tua atitude é diferente. Você crê nisso, igreja? De todo o coração? Então, se crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo. A tua atitude é outra, a tua atitude é diferente. A águia não tem crise de identidade. A águia sabe quem ela é. A águia sabe onde ela pode chegar. A águia sabe a que altura ela pode aprender a voar. Então não importa o tamanho. Amém? Tem gente que vem na igreja só quando o gigante é terrível demais. Tem gente que vem para a igreja só quando o problema parece ser maior do que ele. E Deus sabe porque você veio essa noite. Agora, se tamanho fosse documento, o elefante era dono do circo. O que Deus tem para você é muito maior do que você sonha. Ele vai usar essa experiência ruim, esse beco sem saída que você entrou, para te mostrar o tamanho do poder que Ele tem, para te mostrar o quanto você é amado, para te mostrar o quanto você é querido. Ele mesmo vai te livrar, Ele mesmo vai mudar o coração dessa pessoa que se endureceu, Ele mesmo vai trazer a transição que você precisa viver para resgatar aquilo que você já perdeu, mas que Ele está te dando a chance de recuperar. Se você crê nisso, aplauda Ele mais uma vez, amados. E ainda, a Bíblia nos ensina muito com a visão da águia, porque a águia é a única que consegue voar em direção ao sol. Ela fica quantas horas ela quiser voando contra a luz do sol, o resplendor do sol. E sabe por quê? Porque os olhos da águia ocupam 1/3 do seu cérebro. Diga, 1/3 do cérebro. Com essa visão da águia, ela consegue a 5 quilômetros de altura enxergar um pequeno roedor passeando no deserto. Então o que Deus quer nos ensinar com isso é que a águia de verdade anda por visão. Amém? Então diga em voz alta: vista é uma função dos olhos, visão é uma função do coração. Quem tem visão mora no presente, mas vive em algum lugar do futuro. Seu coração sempre está em algum lugar, anos-luz lá na frente. Ele já começa a entender e enxergar o que é o porvir. Ele mora aqui, mas ele reside, ele vive em algum lugar do futuro. E ainda, aqueles que renovam suas forças, aprendem a ter visão, e eles não conseguem enxergar só as lutas, mas eles veem a provisão, eles veem a ação de Deus, eles veem de longe aquilo que Deus vai fazer. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia não tinha visão. Ele a exortou a ungir os olhos com um colírio para que pudesse voltar a ver. Então seja você um cristão que enxerga pelos olhos da fé, que enxerga com o coração. Amém, amados? São profundas lições da parte de Deus para a tua vida. São ensinamentos que daqui 5, 10, 30 anos vão te ajudar. Quantas vezes essa figura de uma águia enfrentando uma tempestade, essa figura de uma águia enxergando a sua provisão, me ajudou a atravessar desertos, me ajudou a passar fases terríveis da minha vida. Simples ensinamentos, simples detalhes nas entrelinhas de um versículo, de uma revelação de Deus para o homem.
Grava essas palavras no seu coração, porque a tua atitude muda quando você absorve a informação, quando você tem a figura clara daquilo que Deus usou para te ajudar a vencer uma fase na sua vida. Amém, queridos? E para acabar, a águia é um exemplo para nós, até quando ela começa a envelhecer. Aqui foi ensinamento para as águiazinhas aprendendo a voar, para as águiazinhas voando, para as águias chefe, para as águias pais, para as águias mães. Mas aqui é uma lição até para um momento da sua vida em que você precisa fazer uma escolha. Os antigos acreditavam, não se sabe se é mitologia ou se a águia passa por esse processo mesmo, de qualquer forma a lição é viva. Os antigos acreditavam que quando a águia fazia 40 anos, diga 40 anos, ela precisava se renovar. Ela tinha que usar toda a sua força para fazer uma escolha. Ela tinha que usar toda a sua força para se renovar. E isso é interessante, porque esses dias eu escutei um filósofo dizendo que um homem aos 30 anos começa a perder os sonhos. A sua capacidade de sonhar já não é a mesma. Um adolescente, um jovem, ele sonha com a transformação do mundo e ninguém o convence do contrário. Aos 30 anos o homem começa a perder a capacidade de sonhar. Aos 40 anos, esse filósofo dizia que o homem começa a perder a vontade. E que aos 50 anos ele já começa a perder o desejo. E, se você já está numa dessas idades, você vai perceber que essa filosofia não é tão fundo de quintal assim. Porque dependente das curvas que você faz nas idades que vão avançando, você se vê enquadrado exatamente nessas situações. Um homem com 30 anos, ele já tem marcas suficientes, ele já ouviu nãos o bastante, ele já sofreu o bastante para não sonhar tanto como um jovem sonha. E aos 40 anos, quem faz essa análise é alguém que passa pelos 40 anos. Você sente essa dificuldade, você começa uma luta para continuar tendo vontade, a mesma vontade que você tinha aos 20, a mesma vontade que você tinha aos 30. E se você não vence essa luta, tudo na sua vida perde o sabor, perde a cor, perde a graça. Tudo fica insosso, tudo fica ruim. Você vira escravo de uma rotina. Então, essa lição da águia é para muita gente que vive o mesmo, que passa por isso. Eu estou hoje com 41. E eu sei a luta que eu tenho para não deixar esse tipo de coisa acontecer. E quando alguém te avisa que você está envelhecendo, piora. Esses dias, o Rininha veio me contar sobre uma história de amor que ele está vivendo na escola. Engraçado porque normalmente menino trava nesse assunto, mas ele se abre. E ele veio me dizer: pai, hoje eu fiz uma coisa diferente. O que foi, Rininha? Eu escrevi um bilhetinho para ela e deixei em cima da carteira dela. É mesmo? O que estava escrito? Estava escrito: do seu admirador secreto. Ah, que legal, mas qual que era o conteúdo? O que você escreveu dentro? Eu escrevi: sou seu admirador secreto. Oi. Eu falei: ah, que legal, Rininha, mas isso tudo é bobagem, filho, porque criança não namora, não tem nada a ver, fica tranquilo, não fica triste por isso. Aí ele responde: mas pai, você não está entendendo, ela é mais bonita que um computador. E para um garotinho de 8 anos dizer isso é paixão. Ela é mais bonita que um computador. Aí ele veio se abrir triste, ele disse: puxa pai, um dia ela me chamou de chato. Eu falei: filho, não liga, quando mulher xinga é porque ama. Você vai aprender isso. Quando ela fica nervosa e xingou, é porque ela está apaixonada por você.
Aí ele me termina a conversa. Deus está te ministrando, irmão. Não existe não. Voa alto. Renova a sua visão. Aí ele termina a conversa dizendo isso: pai, isso era nos seus tempos antigos. Hoje em dia é diferente. Tempos antigos, Renê? Você já escutou isso do seu filho? Se você não entende esse choque, vai assistir Os Estagiários. Está no cinema agora. O que o 40 vive com o de 20 é choque cultural. Então quem passa por essa transição precisa receber esse ensinamento. Quando a águia faz 40 anos, ela começa a voar até o lugar mais alto. Perceba que são sempre lugares altos. Ela está sempre no monte, ela está sempre no pico. Ela voa para um lugar alto como esse, de novo. E aí, a história diz que ela começa a quebrar a ponta do seu bico, porque ele já está velho, já está desgastado, e ela não consegue comer mais. Então, ou essa águia morre, ou ela quebra o bico, ela sofre, ela se sacrifica, para o bico nascer de novo, e ela conseguir voltar a comer. Ela arranca as suas unhas na rocha e usando esse bico novo, e ela faz o mesmo com as suas penas, porque aí crescem garras novas, unhas novas e uma nova penagem. E se ela passa por esse processo, diz essa lenda, ninguém prova se é verdade ou não, que ela consegue viver até os 70 anos de idade, porque uma águia pode viver até os 70 anos de idade. Amém? Então receba o aprendizado e viva a transição. Se você chegou nessa fase que não tem mais interesse em nada, parece que tudo que existe você já viu, não existe muita surpresa, não há mais expectativa, escolha se renovar, escolha o sacrifício, deixa para trás as coisas que ficaram para trás e entenda que você tem ainda uma vida pela frente, que você tem ainda muito que produzir, muito que fazer, muito que frutificar, que Deus conta com você, que as pessoas estão esperando a sua manifestação, que há sim um preço a ser pago, mas que se você fizer a escolha certa, você tem uma vida pela frente, você não vai morrer espiritualmente agora. Amém? Se você crê, aplauda Ele mais uma vez, pois Ele é Deus, Ele é santo. Deixa Deus trocar o velho pelo novo. Só que mesmo se renovando, amados, um dia a águia morre. Um dia essa águia vai morrer. Então diga para quem ao seu lado: relaxa, no final você morre. Um dia essa águia morre, e não há nada que você nem eu possamos fazer contrariamente ao dia que nós vamos enfrentar a morte. Amém? Um dia a águia morre, um dia você morre, um dia eu morro. E como é que nós estaremos preparados para isso? Não adianta você dizer: eu pretendo viver 300 anos, até agora eu estou indo bem. Você vai morrer, seu dia vai chegar, e até aí a águia nos é um ensinamento, porque quando está chegando o fim, ela não chora, ela não se lamenta, mas ela voa de novo, mais uma vez até o lugar mais alto que ela pode, e ela fica ali em paz, aguardando a hora de partir. Até na morte, a águia é um ensinamento para nós. Porque depois de viver uma vida plena, o que nos resta é nos prepararmos para esse encontro com Deus. Amém? E isso para ninguém que crê em Deus deve ser um problema. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Toda vez que nós escutamos a palavra de Deus, ela nos desafia. E o que nós temos aqui hoje é uma chamada de Deus. Nós precisamos nos mover desse ninho da complacência, fixando os olhos em Deus e sabendo que há muito mais para nós.
é bom se sentir confortável, é bom se sentir amado, é bom saber que você está sendo provido, mas chega uma hora que Deus exige que você rompa com a sua idade infantil, com a sua meninice espiritual. Há um momento que Deus exige que você se lance, que você aprenda a viver por fé, que você passe a viver por fé. Então não tenha medo de mergulhar, aceite o desafio, escolha acreditar, escolha crer, porque é só assim que você aprende a voar e alcançar lugares altos. Fixe os seus olhos em Deus, deixe Deus renovar, permita que essa renovação te alcance. Do contrário, a vida perde seu propósito. Do contrário, a vida se dá por inércia. E não foi para isso que Deus te chamou a viver. Há tantas coisas ainda que vão te ser reveladas. Há tantas experiências que você ainda vai ter. Há tantos aprendizados ainda com Deus. Há tantos voos que você ainda precisa dar. Há tantas águiazinhas que vão precisar de você para serem cuidadas, para serem sustentadas. E qual é a tua posição? Quais têm sido as tuas escolhas? Em que você vem investindo a sua vida? Com que material você vem construindo o seu ninho? Que essa mensagem possa entrar no seu coração e que você seja por ela abençoado e edificado.